Boa tarde, pessoal. Então vamos lá para mais uma aula que eu vou estar gravando para vocês sobre configuração de pena, sobre configuração de página para impressão e a impressão em PDF. Então esse conteúdo ele vai estar na nossa aula 13, ok? Então o conteúdo aqui para vocês darem uma olhadinha no slide. Deixa eu colocar em apresentação que vai ficar melhor. Então, aqui o conteúdo que a gente vai aprender hoje: desenhar e organizar a prancha, configuração de escala na prancha, criação de CTB e geração do PDF. Okay? Então, o objetivo é que no final dessa aula vocês consigam, né, definir todos os parâmetros da prancha e gerar o PDF 3D, gerar, né, a impressão desse PDF. Vocês podem imprimir, né, ou fica essa impressão virtual que já é o PDF, né? Então, essa aula é, na verdade, uma revisão do conteúdo lá do ano passado que vocês aprenderam na matéria de desenho arquitetônico, né? Então, aqueles parâmetros que vocês aprenderam para o desenho do papel também se aplica no desenho do AutoCAD no momento da impressão, que é lá na impressão que a gente vai ver alguns elementos, como espessura do traço, como o layout dessa prancha, né? Onde é que eu vou encaixar esses desenhos ali na minha folha. Então, quando a gente está desenhando no AutoCAD, todas essas decisões ficam pro final do nosso projeto, no momento de organização. Já quando nós estamos desenhando na folha de papel, isso é antes da gente começar a desenhar. Então, no papel, a gente tem aquela dificuldade, né, na hora de fazer o traço, controlar um pouco a força na mão, né, um traço mais leve, um traço mais forte. A gente tem a dificuldade de posicionar o desenho na folha. Às vezes você começa ali desenhando achando que vai caber na sua folha e no meio do desenho você percebe que um pedacinho ali da sua planta baixa ou do seu objeto ficou para fora da margem, né? Então isso é muito ruim, isso atrasa muito o processo de desenho e a gente não encontra essa dificuldade no AutoCAD, porque tudo pode ser ajustado dentro do programa. Então isso é um benefício muito grande que a gente tem com essa ferramenta. Então, não torçam o nariz, fiquem felizes de aprender essa parte, né, de desenhar, porque o AutoCAD veio para facilitar a nossa vida e não para dificultar. Então, vamos aprender aí com empolgação e alegria, porque poderia ser muito pior. Poderíamos estar desenhando à mão, né? Então, quem vai nortear esses parâmetros né, da nossa aula é a NBR 16752 de 2020, que vocês têm acesso aí na coleção ABNT. Então, para quem quiser ler a norma na íntegra e aprender outras coisas, tá aí o número da norma para vocês pesquisarem, ok? Então, essa norma traz pra gente o tamanho das folhas. Vamos revisar bem rapidinho, porque o foco não é essa parte, né? Então, a gente tem aí da folha 1 até a folha 5. Quando a gente está desenhando na prancheta, a gente usa aí geralmente a 3 até a 2, né? E no AutoCAD a gente tem total liberdade para escolher qual folha que nós vamos colocar os nossos desenhos. Então, aqui tem a tabelinha das dimensões, que é para ajudar vocês na hora de desenhar a folha. O arquivo do template, né, que eu disponibilizei para vocês, já tem um desenho de 2 formatos. Então, a partir desses 2, vocês podem fazer outros e usar essa tabelinha aqui como uma cola para saber o tamanho da folha, tá? A dimensão tá em milímetro. Quando vocês forem desenhar a folha, a gente vai sair do model e vamos para a prancha layout dentro do AutoCAD. Tudo que é desenhado lá no layout, nós vamos desenhar em milímetros. Por isso que a medida do papel aqui tá em milímetros, tá bom? Não só por isso, né? Mas um dos motivos. Então aqui também mostra que a gente pode usar a folha na horizontal ou na vertical. E aí as margens correspondentes. Mas é mais usual a gente utilizar essa folha na horizontal.
Aqui tem a tabelinha da margem, né, professora? Qual que é o tamanho da margem? Não sei. Só olhar na tabelinha da norma, ok? Então, guardem o número dessa norma, que todas as dúvidas que vocês tiverem sobre padronização, vocês voltem na norma e olhem. Mas eu já facilitei a vida de vocês e coloquei a tabela no slide, que eu vou disponibilizar também. Então, aqui tem o formato, o tamanho da margem esquerda, direita, superior, enfim, tá tudo aqui. Aqui tem a marcação da dobra do papel. Então, esses formatos maiores, eles precisam ficar dobrados no formato da folha 4. Por quê? Porque nós vamos arquivar esses projetos. Lá na prefeitura tem a parte de arquivo, então toda vez que a gente vai fazer uma obra, nós precisamos de um projeto. E esse projeto vai ser aprovado na prefeitura e depois esses arquivos vão ficar lá. Então, eles podem arquivar em pastas físicas, por exemplo. Então, para isso, a gente precisa dobrar essa folha para que ela possa ser arquivada. E também, quando vocês forem entregar esse projeto para o cliente de vocês, vocês têm que entregar em um formato que eles consigam guardar, seja no envelope ou seja em uma pasta que vocês vão fornecer para eles. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de manusear o projeto. Então, aqui no caso de que for uma folha A2, nós precisamos dobrar nessas medidas que estão aqui, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí, para facilitar o trabalho, para você não precisar toda vez ficar marcando com uma régua, a gente pode marcar esses lugares, né, da dobradura na parte externa da margem, né? Então, quando tem ali aquela beiradinha que a gente deixa do lado esquerdo 20 milímetros, né? Superior, inferior e direito 10, a gente pode marcar nessa dobra, essa medida da dobra, tá? Na bordinha. Então, aqui a 3 é uma outra medida e assim lá na norma tem todos os tamanhos de papéis e as suas respectivas dobras, ok? Aqui fala sobre o carimbo, então a norma dá um carimbo com uma largura padrão pra gente, de 180 milímetros e altura variável. Lá na prancha que eu forneci pra vocês não tá com esse tamanho padrão, tá? Vocês podem manter o carimbo do jeito que tá, ou podem adequar a norma, e aí vocês reduzam um pouquinho para ficar certinho nesses 180 milímetros, ok? Quando a gente vai aprovar um projeto na prefeitura, precisa estar tudo na norma, ok? Então, aquele carimbo ali é só para uma apresentação para o cliente. Depois, no momento do projeto legal, que é uma outra etapa, a gente pode adequar esses carimbos, ok? E aí colocar muito mais informação. Vocês vão ver que lá a informação tá bem sucinta, tá bom? Então, aqui mostra onde é que esse carimbo vai ficar. Então, esse carimbo fica aqui do lado direito da folha e todo esse espaço que sobra acima do meu carimbo é para eu usar para informações complementares sobre o meu projeto, ok? Esse outro aqui é o mesmo tamanho do carimbo, eu só reduzi a imagem para caber melhor aqui no nosso slide, mas ao invés das informações complementares estarem acima do carimbo, tá aqui embaixo do carimbo, ok? Então também pode ser colocado essas informações dessa forma, contudo, o jeito mais usual é esse primeiro aqui. Então aqui tem detalhamento das informações, né, que não vai ser o caso, e aqui outra norma que nós vamos utilizar para falar sobre os tipos de linha. Então é a 6492. E aqui vão dar várias padronizações aí na questão da linha, né? Então, os tipos de linha, cada tipo de linha representa uma situação diferente do meu desenho, e isso aí a gente já aprendeu também ano passado, lá em desenho técnico. Esse ano também, durante, né, as aulas de projeto, durante o ateliê de projeto, várias vezes eu revisei esse conteúdo com vocês, mas aqui eu coloquei a tabela caso surjam dúvidas, ok? Então, essa tabela eu peguei lá da ABNT. Então, aqui tem todas as linhas para vocês tirarem dúvidas, revisarem. Uma coisa que é muito importante e a aula é propriamente desse assunto, né? A largura do traço das linhas e o peso gráfico que isso tem no desenho. Então, novamente, lá em desenho técnico, vocês tinham aí umas 3 lapiseiras mais ou menos para fazer o desenho, certo? Então, eu tinha lá uma lapiseira mais grossa, geralmente 0,9, uma intermediária, 0,7, uma mais fina, 0,5 ou 0,3, né? Então, a gente costuma desenhar
com 3 linhas diferentes, né? A extra larga, larga e a fina. Então, cada representação, cada objeto dentro do nosso desenho vai ter um traço diferente. No AutoCAD, nós não desenhamos dessa forma, né? Nós temos as nossas layers e cada layer tem uma cor. E por que que a gente separa por cor? Para quando a gente for configurar essas cores, cada uma delas sair com espessura de linha diferente. Então, a norma, ela não recomenda pra gente qual o tamanho dessa linha, mas ela recomenda a proporção entre essas linhas. Então, nessa tabela aqui, eu tenho essas informações sobre a proporção. Então, eu tenho um grupo de linhas. Nesse grupo tem que ter a extra larga, a larga e a estreita. Então, se a larga for 0,5, a extra larga for 0,5, a larga tem que ser metade, então 0,25. E a estreita, metade da larga. E para arredondar, foi colocado 0,3. Nessa outra imagem aqui, facilita um pouco melhor nós enxergarmos, né, a proporção entre elas. Então, é importante manter a proporção para que realmente tenha uma diferença de peso, né, entre essas 3 linhas, beleza? Então, o que a norma quer dizer pra gente? Que tem que ter muito a ponderação desse projetista, desse desenhista, no momento que ele estiver configurando as penas, né? Então, a gente tem que ter aí a harmonia para poder decidir na espessura dessas linhas do desenho, ok? Então, ter bom senso quando for colocar. E aqui tem um exemplo de um desenho e onde é que são usadas essas linhas, né? Um exemplo de um corte. Então, isso é legal para dar uma revisada, né? Para deixar um pouco mais claro onde é que essas linhas vão ser aplicadas. Então, aqui tem um corte de um edifício de 2 pavimentos com a platibanda aqui na parte do meu telhado. Então, quando eu corto a minha parede, esse lado aqui, por exemplo, né? Eu tenho um corte aqui na parede. Esse corte da parede é um contorno visível em corte. E aí aqui foi escolhida a opção sem achura. Então, eu vou usar uma linha extra larga. Então, nesse desenho aqui, ele escolheu achurar somente as peças estruturais, né? Pelo que me parece aqui. Então, a gente tem achura em viga, a gente tem achura em laje e também tem achura nessas muretas, né? Então, nessa mureta aqui e nessa aqui da platibanda também. Então, provavelmente, só nas peças estruturais. Então, aqui ele escolheu colocar só uma linha extra larga. No caso dos elementos estruturais que foram cortados, é uma linha larga, mas ele colocou achura. Nessa parte aqui da platibanda, por exemplo, essa linha aqui representa a parte de trás lá da platibanda que eu tô enxergando. Não foi cortada, mas a platibanda existe naquela outra parte do desenho. E aí é uma linha estreita, então é a linha mais fininha daquele conjunto das 3 que a gente viu no slide anterior. Então aqui uma janela, vamos ver qual linha que ele utilizou para representar essa janela que tá lá longe, né? A janela não foi cortada, eu tô vendo ela na parede oposta. Então, aqui a gente colocou uma linha estreita também. Então, essa figura ajuda vocês a terem um pouco de noção de aonde aplicar essas linhas com diferentes espessuras, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês uma configuração que eu escolhi. Geralmente é usual. Essa configuração aqui não está na norma, tá? A norma não coloca espessura de pena pra gente, somente a proporção. Então, aqui, o que vocês vão configurar aí no projeto de vocês? Então, a gente tem aqui muitas cores, muitas cores lá na configuração da impressão. É como se a gente tivesse um estojo cheio de lapiseiras e de canetinhas. Então, nós temos várias opções para escolher no nosso desenho. Contudo, nós vamos escolher aqui algumas que são as mandantes do jogo, que são aquelas que a gente mais utiliza. Então, essa configuração, a gente vai colocar da Color 1 até a Color 7. São essas que a gente mais utiliza no nosso desenho para representar linhas de desenho, né?
Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas cores do 1 até o 7 e vamos colocar a cor black, ok? Então, vai ser preto todas essas linhas do nosso desenho. Depois, nós vamos entrar em uma por uma para configurar a espessura da linha. Isso eu vou mostrar para vocês lá no AutoCAD, ok? Então, a Color 1 vai ficar com a espessura de 0,1 milímetros, 2, 0,2, verde, né, 0,3 e assim sucessivamente até chegar na Color 7. Depois da Color 8 até o final, nós não vamos mudar a cor dela, ela vai ser a cor natural, a cor que está representada na paleta, e a espessura a gente pode colocar 0,05 para elas, ok? Porque essas são cores secundárias que nós vamos utilizar geralmente para preencher, né? Então, geralmente para uma achura de algum objeto, então ela não precisa ser uma pena espessa e também nós não queremos que ela seja preta, ok? Então, esse é o último slide, agora nós vamos lá para o AutoCAD. Então, agora aqui, nós temos os nossos desenhos, né? Então, aí vocês têm planta baixa, planta de layout, o projeto de vocês está completo. Diferente do meu, porque eu tive que ir desenhando conforme o andar da carruagem, né? Então, aqui nós temos a nossa planta baixa. Beleza, aqui no nosso desenho, nós estamos na prancha Model. E a prancha Layout são essas outras daqui que a gente tem, que é a prancha que nós configuramos as nossas pranchas físicas, né? Então, aqui no template de vocês, tem essa aqui que eu desenhei no formato A3, já tá com carimbo, só para preencher, e tem no formato A2. Se vocês quiserem um formato maior que A2, formato A1, aí é só desenhar, beleza? Então, aqui eu já até comecei a configurar. Nessa aula, a gente vai aprender a configurar viewport e colocar a escala. Depois, na próxima, eu vou ensinar vocês a mexer na configuração de penas, para a aula não ficar muito extensa. Então, aqui tem a nossa prancha, então vocês vão vir aqui e vão colocar o nome de vocês, tá? Não se esqueça, muito importante. Então, vou colocar aqui o nome fictício, Maria dos Santos. Aí vocês vão colocar a data, a escala do desenho. Quando nós temos escalas diferentes no desenho, a gente escreve aqui escala variada, tá? Porque lá no nosso desenho já tem a escala representando lá pertinho dele, né? Quando a gente tem todos os desenhos na mesma escala, aí a gente coloca aqui a escala certinho. Então, o título do desenho vai ser planta baixa dessa folha. Então, se na folha tiver vários desenhos com assuntos diferentes, vocês vão colocar aqui todos os assuntos, tá? Então, a folha 01 de quantas folhas? Não sei ainda quantas folhas eu vou gerar no meu projeto, mas digamos que sejam 10 folhas. Então, gerei 10 folhas, aí no final eu venho aqui e atualizo. Então, essa é a prancha 1 de 10. Cliente, então coloca aqui o nome do cliente de vocês, o nome da professora de vocês. A data, a disciplina já tá aqui configurada. Então tá, tenho uma folha aqui branca, mas eu quero colocar os meus desenhos que já estão prontos. Qual que é o comando que eu vou utilizar? Eu vou digitar aqui Viewports, vai aparecer aqui. Então eu clico, vai abrir essa janela, eu vou dar OK e vou colocar a minha viewport aqui. Então vou colocar mais ou menos metade do tamanho da folha. Coloquei. Ela não está ativa, tá bom? Então, ela só tá... ela tá aqui nessa layer. Vamos mudar a layer, porque a layer viewport, ela é uma layer que não aparece. Deixa eu ver se tem aqui a layer viewport. Eita, gente, não tem layer viewport. Ah, tem aqui, ó, Arc Viewport, que é uma pena que não aparece. Vamos só dar uma olhada se tá bloqueada a impressão dessa layer. Então, vamos colocar aqui Arc-Viewport. Vamos vir aqui na layer e vamos ver se tá bloqueada a impressão dela, porque senão ela vai sair. Olha só, a impressão dela não tá bloqueada. Aqui, essa impressorinha tem que estar bloqueada, porque assim não vai imprimir essa linha de contorno. Então, clique na impressora, tem que ficar com esse menuzinho vermelho, ok? Então, beleza, tá aqui a minha viewport, ela não tá ativa, porque eu consigo mexer aqui fora dela. Para eu ativar ela, eu vou clicar 2 vezes nela. Aí, tá vendo que a
a delimitação dela ficou mais forte, quer dizer que ela tá ativa, eu tô dentro dessa viewport. E aí eu consigo fazer a movimentação aqui. Como essa é a minha primeira prancha, eu vou colocar a minha planta baixa. Então eu dou um zoom até a planta baixa aparecer mais ou menos aqui dentro da viewport. Se não aparecer totalmente, não tem problema, porque a gente ainda vai colocar a escala. Para colocar a escala, qual que é o comando que eu vou utilizar? Z, Enter. E aí, aqui que vem o pulo do gato. Nós desenhamos lá no model em metros, certo? Colocamos todas as medidas em metro. 1 metro tem o valor de 1000 milímetros. Então, aqui, nessa parte do layout, nós vamos colocar tudo em milímetros. Tanto é que eu desenhei a folha em milímetros. Então, nós vamos colocar aqui 1000 milímetros barra 50, que é a escala que eu quero. Foi a escala que a gente estipulou para a planta baixa. XP, Enter. Então, agora ficou na escala certinha. Só que a minha viewport, o zoom que deu, né? Tá faltando aqui um pedaço da minha planta baixa. Agora, para eu movimentar esse desenho e não tirar da escala, eu não posso dar o zoom de novo, senão ele vai sair da escala. Então, eu só quero arrastar esse desenho dentro da minha viewport. Para arrastar o desenho, qual que é o comando que eu vou utilizar? Eu vou segurar, vou clicar naquela bolinha de rolagem do meu mouse e não vou tirar mais o dedo. Cliquei, agora eu arrasto. Então, eu vou mover o mouse para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, ok? Não pode rolar a bolinha, só clicar e arrastar. Então, dessa forma, não sai da escala. Dou 2 cliques para fora, porque agora eu vou aumentar a minha viewport, porque não coube todo o meu desenho. Então, aumentei um pouco para a direita e agora eu vou aumentar um pouco para baixo. Aumentei demais, até aqui tá bom. Então, aqui vai caber só uma planta baixa, só do pavimento térreo, não vai caber do pavimento superior também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar, já que não vai ter nada aqui desse lado, eu vou centralizar a minha viewport aqui na minha folha. Então, já foi a primeira prancha. Agora, a gente vai copiar essa prancha aqui pro lado. E vamos colocar o próximo desenho, que vai ser a nossa planta baixa do pavimento superior. Então, eu clico de novo dentro da minha viewport. E o que eu posso fazer? Aqui já está configurado na escala 1 para 50. Se eu for esperta, eu não vou mexer no zoom, que já está na escala certa. Eu vou só arrastar o desenho, porque eu sei que a minha planta baixa do pavimento superior está do lado desse desenho. Então, não precisa andar muito lá dentro do model, né? Eu sei onde é que ele tá. Então, eu clico na bolinha de rolagem do mouse, clico, não solto e vou arrastar. Tá vendo que tá aparecendo a mãozinha? Essa mãozinha tá dizendo que eu tô só arrastando. Então, eu vou arrastar de novo até eu achar o meu desenho. Opa, aqui o meu desenho, achei. Posiciono ele do jeito centralizado ali. 2 cliques pra fora, saí da minha viewport. Agora eu posso dar zoom, porque tá tudo paradinho aqui na viewport, não vai sair da escala. Então, aqui eu já tenho esse outro desenho, que é a planta do pavimento superior. Então, vamos arrumar o título aqui, né? Planta baixa, vamos colocar um tracinho, pavimento superior. Como só tem um desenho aqui só com essa escala, então eu posso colocar a escala 1 para 50. Então, vamos lá na outra prancha e arrumar aqui também, que é a planta baixa do pavimento térreo. E vamos arrumar a parte da escala também. Então, escala 1 para 50. E assim a gente vai fazer para todos os desenhos. Então, agora, qual que é o outro desenho que eu tenho? Agora eu tenho... Vocês têm a planta de layout, né? Eu não tenho a planta de layout, eu não desenhei. Então, eu vou pular. Vocês não pulem. Agora tem a planta de cobertura, só que ela tá muito longe. Então, eu vou ter que colocar o zoom aqui para não demorar muito, para não ficar perdida arrastando aqui. Então, eu tiro o zoom para encontrar a planta de cobertura, encontrei ela aqui, coloco o zoom de novo e agora saiu da escala. Então, eu vou colocar na escala de novo. Z, Enter, 1000 barra 50 XP.
Ó, quase que eu deixei na escala, né? Só com proporção, olhando a proporção. Então, agora eu vou aumentar aqui a minha janela pra caber todo mundo. Ó, tá cortando aqui embaixo, então arruma direitinho pra não ficar feio. Atualiza o nome da prancha, vê se a escala tá certa. Estando certo, beleza. Então, assim, a gente vai partir pro outro desenho. Eu quero mostrar pra vocês a planta de implantação, porque é uma escala diferente. Então, aqui, eu vou tirar um pouquinho do zoom. Cheguei na planta de implantação. Centralizo mais ou menos. Essa planta aqui, pessoal, é a escala 1 para 100, lembram? Então, na hora de colocar a escala, vai ser outro número. Então, eu vou colocar aqui Z Enter 1000 barra 100 XP. E aqui tá a nossa planta. Então, por que a gente tirou o muro, né, dos outros desenhos? Ó, que eu vou diminuir. Porque senão não ia caber na escala 1 para 50, tá? E a gente não precisa representar o muro na planta baixa, nem na planta de cobertura. O muro, né, as delimitações do terreno vão aparecer aqui na nossa planta de implantação, ok? Então, assim, vocês vão fazer para todos os desenhos. Digamos que coubesse aqui, junto com a planta de implantação, um outro desenho. Então, vamos ver um corte, por exemplo, ou até os dois cortes, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar no cantinho, vou copiar essa viewport aqui, vou entrar nela, então 2 cliques eu entro, vou tirar o zoom um pouquinho e vou procurar o meu corte aqui. Então, achei esse corte. A escala do corte é 1 para 50. Então, eu vou colocar Z Enter 1000 barra 50 XP. E o meu corte ficou na escala. Então, vou posicionar ele aqui, 2 cliques fora. E agora eu vou arrumar a minha viewport. Então, aqui é a minha viewport, bonitinha. Ó, então vai caber. Pelo menos no caso do meu projeto, caberiam 2 cortes aqui. Aqui o meu corte tá sem o título do desenho, tá vendo? Então, vamos colocar o título. Então, vamos lá no Model, colocar o título do desenho. Lembrando que essa letra do título tá lá no arquivo template atualizado, lá no Swap. Para facilitar, eu copiei e coloquei ele aqui embaixo. Apaguei aquele antigo e coloquei esse novo aqui embaixo. Lembrando que o título do desenho tem que ser de acordo com a escala que a gente estipulou no começo do desenho, tá? Então aqui, ó, 1 para 75, 1 para 50, 1 para 100. Se vocês utilizarem o mesmo em todos os desenhos, quando a gente for colocar a escala lá do desenho, vai ficar de um tamanho diferente, tá bom? Então, utilizem o título na escala correta. Para o corte é esse aqui, 1 para 50. Então, eu venho aqui, dou um copy, CO Enter e coloco aqui. Então, aqui vai ser corte AA. Então, tá aqui o meu título. No corte, não precisa colocar o norte, tá? O norte vai estar na planta baixa. Pode deixar na planta de layout, não tem problema. Vai estar na planta de cobertura. E tem que estar aqui também, na planta de implantação, que eu não tenho. Então, esse norte aqui, ele foi configurado para a escala 1 para 50, né? Mas a gente precisa dele na 1 para 100. Tem ele aqui 1 para 100. Vamos pegar... colocar aqui, isso aqui nem tem a ver com a aula, mas já que tá faltando eu vou aproveitar. E aí eu vou girar ele pra ficar nessa posição, porque o meu norte tá apontando pra cá. O norte do arquivo tá padrão, né? Então eu venho aqui, vou colocar ele aqui em cima do biquinho aqui, e vou girar ele. Pra isso eu vou utilizar o comando Rotate, seleciono aqui, clico no biquinho, que é o que eu quero girar, mas eu não quero girar de forma aleatória, eu quero girar exatamente onde está esse aqui. Então, para isso, eu vou digitar RE de referência. Vou pegar como referência o biquinho e aqui essa parte de dentro. E aí eu coloco em cima. Agora eu já tenho o meu norte do tamanho certo, tá? Então tá, coloquei aqui o título do meu desenho, agora vamos voltar lá.
Ó, aqui tá o título. Vamos puxar um pouquinho a viewport para ele aparecer. E aqui eu tenho 2 desenhos numa prancha só. Então aqui embaixo dá pra colocar outro corte. Só não vou colocar porque eu não tenho. Mas eu vou repetir esse aqui pra representar como se fosse ele. Então notem que agora nós temos 3 desenhos e 2 escalas diferentes. A gente tem escala 1 para 100 e escala 1 para 50. Então aqui a escala será variada. Variada, ok? E assim vocês vão fazer todas as pranchas de vocês e vão colocar todas elas na escala correta, ok? Na próxima aula eu vou ensinar como configurar o CTB e a gente vai gerar o PDF, tá bom?